Olá, outra vez estamos aqui para dar continuidade ao canal do YouTube chamado Contando as Minhas e Outras Histórias. Começando então bem lá de trás, eu tentaria lembrar do seguinte. A lembrança mais remota que eu tenho da minha vida, ela tem a ver com o dia que a minha mãe estava voltando da maternidade após ter dado à luz a minha irmã mais nova, que é 5 anos mais nova do que eu. E eu vi aquele rebuliço na vila que nós morávamos. Era um lugar simples, né, de pessoas também simples, daquela categoria que todo mundo denominava de pobre, né? Que eu me lembre, havia ali uma família que até podia se dizer que era bem estabilizada. Era um casal já de pessoas de idade, com filhos tudo já de 30 anos para cima. E nós nos dávamos até muito bem, eles conosco, meu pai e minha mãe. Chamavam-se Dona Onília e seu Benevenuto. Era gente muito boa. E ali naquele mesmo lugar deveria haver, salvo erro, no mínimo umas 15 casas, ou seja, umas 15 famílias. E não é que tenha havido qualquer coisa de horror lá, às vezes outra tinha aquela pressãozinha entre um ou outro lá, mas nada que quebrasse a rotina do bom viver e da boa vizinhança. E nesse dia eu me lembro, aquela corre-corre da pessoa ali do redor. Foi um lance muito rápido assim de lembrança. É claro que eu me lembro de muitas coisas da minha infância, mas, por exemplo, não sei precisar ano a ano e acredito até que ninguém o consiga. Por exemplo, nessa mesma vila, tinha uma molecada boa, nós éramos muito colegas. Lá naquele tempo, a relação era bem mais suave, bem tranquila do que é hoje em dia. Muitas brincadeiras e... Então, nós ficávamos ali numa camaradagem plena. Eu me lembro, por exemplo, que havia feira na rua. Era num bairro chamado Penha Circular. E ele fica mais ou menos a uns... não chega a 10 quilômetros do centro da cidade. Fica entre 8 e 10 quilômetros, digamos assim. E ali era um lugar bom já, né? Muita condução. Me lembro, sim, na rua passava lotação. Nessa época ainda não tinha a circulação dos ônibus, né? Uns anos depois, no início dos anos 60, havia aquele ônibus chamado Papa-Fila. Era um ônibus que era rebocado por um cavalo de mecânico, né? E era até divertido. E a lotação é que fazia o transporte dos passageiros. E a rua era até asfaltada, calçada no caso, um asfalto meio sofrido, e de vez em quando apareciam aquelas baciazinhas de buraco, digamos assim. E então eu e os colegas pegávamos enxada, pá, íamos num terreno baldio, pegava aquele terra, barro e trazia para tapar os buracos e ficava sinalizando para os motoristas de lotação para eles jogarem umas merrequinhas quaisquer, né? Naquela época
os centavos, se falava em réis, 500 réis, né? E era divertido, essa época era muito divertido. E então nós tampávamos o buraco e esperávamos o dinheiro dos motoristas. Com relação à feira, por exemplo, eu e os colegas deixávamos o pessoal à noite, tarde da noite, desembarcar aqueles apetrechos das barracas, aquelas ripas de madeira, né? E ali nós pegávamos algumas para fazermos as famosas pernas de pau, né? Mas sem nada elaborado. Virava ela ao contrário, ela tinha um batente colado a uns 30 centímetros do solo. Então nós colocávamos o pé ali, segurávamos com a mão e íamos andando, né? E a brincadeira era legal pra caramba, muito boa, andar de perna de pau, né? Hoje em dia a garotada nem imagina que há essa possibilidade de pegar aqueles sarrafos da feira para fazer as brincadeiras, né? E, por exemplo, tínhamos também aquelas brincadeiras até pesadas, que chamava-se garrafão, carniça. E às vezes a porrada até comia ali, porque um ou outro dava uma desviada, abusava disso e daquilo, aí pronto. Era couro comendo. E as peladas na própria rua corriam soltas. Mas depois, com o tempo, foi criada uma associação atlética Enes Filho. A rua se chamava Enes Filho. Então ali fizeram uma quadra de futebol de salão. Aí todo mundo ia para lá. Inclusive tinha bailes lá, né, na quadra, cimentado. E o padrinho do meu irmão morava ao nosso lado, uma casa boa pra caramba. Ele era bem estabelecido, financeiro, economicamente, patrimonialmente. Então ele pegou para si o encargo de bancar jogos de camisa de 2 times. Um time que ele era americano, América, né, Futebol Clube, e o outro time era amarelo, cor da seleção brasileira. Eu, inclusive, e meu pai, por influência dele, nos tornamos também americanos. Somos o resquício da Kombi. Agora eu acho que a Kombi não está nem lotando mais, de tão ruim que a situação do nosso clube chegou, né? Andou aí na segunda divisão, quase cai para a terceira. Agora até está na primeira, mas só que ele ainda está na primeira, num estágio de ascensão, disputando um grupo eliminatório, né? Vamos ver o que vai dar a partir de 2021. Então a infância é o melhor período da vida de uma pessoa, isso é inegável. Só não concordará com essa afirmação quem não a teve boa, né? Ou pelo menos natural, porque uma criança que foi criada com pai e mãe, teve amigos, colegas, vizinhos, brincava daqueles modos costumeiros, jamais vai poder esquecer da infância, né? E claro, sempre se lembrará disso. E como esse é praticamente o primeiro capítulo dessa contagem das histórias, eu vou me estruturando aos pouquinhos para desenvolver melhores lembranças, porque me propus a fazer isso aí, sem intuito nenhum, sem interesse nenhum. Eu até gostaria que muita gente que está assistindo repassasse para seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, né? Para ver
De repente estimula outros a fazerem a mesma coisa, contar suas peripécias infantis, juvenis, né? Depois eu conto mais, tá bom? Fico por aqui desejando a vocês todos um abração, hein? Tchau!